iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Somos personalidades alma em evolução. Buscamos nosso autodomínio. Isso é possível realmente compreendê-lo se pensarmos que de encarnação em encarnação buscamos atingi-lo. Por isso nosso tema hoje é a reencarnação. E quem está conosco para conversar sobre o tema é o Frater Oswaldo Milman Júnior, responsável pela divisão de ensino e instrução da Grande Loja. Frater Oswaldo, muito obrigada pela presença no nosso programa. Nós que agradecemos, Vivian, e realmente é um grande desafio, né? Falarmos sobre a reencarnação. Entretanto, nós entendemos que dentro do processo do Criador, essa seria a lei mais justa, né? Mais compatível com o entendimento, não só racional, mas também empirista. Porque nós sabemos na epistemologia, você tem a questão do empirismo, da experiência vivida e a visão racionalista. Os dois aspectos são epistemológicos, né, na busca do conhecimento. Esse aspecto da racionalização é aquilo de você entender apenas racionalmente ou explicações que dizem, não cabe na razão, então eu não aceito. Mas, ainda assim, a reencarnação, racionalmente, ela é postulada pela ordem e empiricamente também, porque ela faz com que os seus estudantes, ao adentrarem em níveis introspectivos de consciência, possam vislumbrar e entender esse processo. Porque é a lei mais justa, que pode se dizer, e divina, né, que existe. Porque ela dá uma oportunidade ao ser humano, através das encarnações, de evoluir aquilo que se colocou, a personalidade alma. Porque nós distinguimos assim, alma, a alma cósmica, a alma universal. Nós temos um credo Rosa Cruz que diz bem, o primeiro parágrafo dele diz, sei que existe um Deus, Criador, de infinito poder, manifestando-se através de todos os seres da natureza. E no homem compartilhando de uma forma elevada, como uma centelha divina, uma alma que, ao adentrar a um corpo, gera então uma personalidade alma. Então essa alma cósmica, Deus, essa universalidade, está dentro de nós. Pode ver que até Jesus dizia, eu e o Pai somos um, né? Uhum. Então, na verdade, nós temos uma extensão da divindade dentro de nós mesmos, cabendo a cada uma personalidade alma fazer o afloramento dessa inteligência. Então, essa alma cósmica, universal, ela, ao adentrar um corpo físico, como se diz também no Credo Rosa Cruz, um dos tópicos lá, né? E Deus insuflou no corpo do homem, isso é bíblico também. E nosso credo privilegia essa visão bíblica, histórica, universal, né? Que Deus inspirou no corpo do homem o sopro de vida e ele tornou-se uma alma vivente. Então veja, existe a alma cósmica, essa centelha divina, pura, perfeita, infinita, que numa diferenciação de um corpo, torna o indivíduo, através do corpo e cérebro, um ser pensante, um ser reflexivo, um ser inteligente, e que, ao longo das encarnações, vai ampliando o seu nível de consciência, até adquirir uma consciência cósmica. Então ele parte de uma autoconsciência para uma consciência cósmica, né? A gente percebe que nos animais existe a consciência simples, uma consciência coletiva e uma alma coletiva. No homem, não, há uma alma individual, uma parcela dessa grande fonte cósmica inexaurível e que permanentemente estará se expandindo. Porque nós temos que entender que esse Criador não é estático. Essa fonte divina, ela está sempre em manifestação, sempre em operação. E aí nós acreditamos então, né, que dentro desse processo, essa personalidade alma vem, através dos ciclos evolutivos, viver experiências neste mundo para compartilhar essa grandeza de Deus. Porque é assim um grande mistério, na verdade. Uhum. Acreditamos que é a bondade divina, do divino Criador, que nos privilegia com a sua essência, né, dando-nos vida. Então nós somos seres divinos, sim. Agora, a questão é essa. Também tem um ponto no Credo Rosa Cruz, assim, só a carne pode errar, né? Só a carne e a mente mortal pode errar.
E é desses pecados e erros mortais que busca-se um resgate a nível de consciência cósmica até chegar-se à iluminação, a chamada consciência cósmica. Quem atingiu a consciência cósmica? E foi rápido? É óbvio que não. Mas os avatares, né, os grandes mestres, os sábios da humanidade, com certeza muitos alcançaram esse estágio e provavelmente nem precisaram mais reencarnar. Aí vem a roda das encarnações. Até o budismo trata muito disso, né, a filosofia oriental. E veja, essa questão da encarnação, então vamos continuar aqui nesses conceitos para a gente poder achar. Isso, então, é a maneira como a ordem compreende, então, o que é reencarnação, dessa maneira como você está nos explicando. Tem que ser lento nesse processo para que cada conceito fique bem definido. Isso. Então nós definimos a alma, né, a centelha divina, o absoluto. Sim. A personalidade da alma, uma reação individual a essa grande força universal, cósmica, Sim. que nos concedeu, então, um atributo de consciência, de inteligência, de capacidade, através de um veículo físico, corpo-cérebro, porém, com um elemento vital, a força vital, que é a respiração, que gerou um corpo psíquico. Então, nós sabemos que, por exemplo, nós temos na questão, na parte física do nascimento, né, que muitos questionam isso, mas então a alma... A partir de que momento, né, a alma entra no corpo, Exatamente. né? Então, que momento que a alma entra no corpo? Para nós é a partir da primeira respiração, que ela adentra o corpo e torna-se então um ser, como é que se diria, independente do corpo da mãe, portanto tem uma constituição físico-psicológica e anímica, né, uma espiritualidade. E ela, nesse momento, que então ela vem ao mundo, que ela adquire, que a alma realmente passa a habitar o corpo. Antes, a alma ronda o corpo. Na verdade, nós temos a glândula timo, que ela gera o chamado cordão de prata, através do sistema nervoso, que está se formando ainda no corpo da mãe. E tem o cordão umbilical, que é a parte física. Então, o ser que está lá, o embrião e o feto, são alimentados e gerados através desse processo. Do cordão umbilical, na parte física, da alimentação, nutrientes para o corpinho do nenê, bebê que está sendo formado, e o corpo psíquico, através do cordão de prata, que nós chamamos, que é um cordão invisível, é uma energia etérea sutil, que ela vai se preparando através da glândula timo para receber, então, com o primeiro alento de vida, a alma que vai adentrar ao corpo. Certo. Aí forma-se. E é tão interessante isso, Vivian, que numa palestra sobre a aura humana, eu acho que você estava presente, um fráter nos trouxe uma foto da nora dele. A nora tinha acabado de nascer o bebê. Aí recolheram o bebê para a estufa lá, né, para o tratamento, aquele tratamento adequado que sai da parturinha ali, naquele momento do nascimento. E ele fotografou então no quarto, e há um facho de luz descendo sobre a cabeça da mãe. E veja, isso estava mesmo isso aí está relacionado, então ele perguntou o que seria isso, fráter, né? Então eu expliquei para ele que isso certamente era uma efusão dessa energia cósmica, psíquica, divina, que acompanhou a alma naquele momento, o corpo psíquico, o cordão de prata. Então essa energia fundiu-se e nasce o bebê. Mas olha, é interessante. E isso não foi só ele que constatou. Em muitas salas médicas, houveram esses registros. Só que os médicos, as parteiras, as enfermeiras, não sabem explicar, não tem essa explicação metafísica. Sim. Nós temos essa explicação metafísica através dos ensinamentos da Ordem Rosa Cruz. Então, tudo que estou colocando aqui são ensinamentos da Ordem Rosa Cruz, na qual eu tive o privilégio de vir colaborar em 1970, né? Portanto, já pertenço à organização há 46 anos, com muito orgulho, porque é uma organização que ela, como se diz, me trouxe respostas para os meus questionamentos da vida, a nível místico-filosófico. Estamos tratando aqui da reencarnação dentro de um nível místico-filosófico, que é a missão da ordem. Isso. Levar a pessoa, né, como a ordem é uma organização místico-filosófica cultural internacional, que tem o propósito de despertar na pessoa as potencialidades latentes e dando-lhe total liberdade de aceitação dessas expressões. Sim. Portanto, eu aceito a reencarnação como uma lei máxima, uma lei fundamental, mas não tem nada a ver com religião propriamente. Isso, não é uma lei natural, religião formal, na verdade. dogmática, mas sim no sentido do religare, que é a origem da palavra religião. Né? Latinamente dizendo religare, me ligo a Deus. Então estamos ligados, estamos interligados. Sim. E aí todos somos
fratres e sorores, como nós dizemos, porque somos irmãos sob a paternidade de Deus. Espiritualmente, todos compartilham da mesma energia, da mesma força. Agora, o que acontece é a diferenciação dessas personalidades alma. Aí a ordem entra na questão da evolução da consciência, dos níveis de espiritualidade que cada um de nós já alcançou. Como nós estávamos falando, Jesus, Buda, Maomé, Siddhartha Gautama, que foi o Buda, né, o primeiro, e outros Budas que houveram, e tantos outros, Krishna, mestres que, segundo nós temos o livro Consciência Cósmica, apontam, inclusive, né, e explicam por que foram reconhecidamente nessas personalidades alcançar a chamada consciência cósmica, é a consciência oceânica. Você está num oceano de energias e forças. Você participa de uma força arquetípica universal divina, que aí Jung e os psicólogos chamam inconsciente coletivo. É muito poderoso, né, essa força, porque você tem todo esse potencial e o acesso a isso através acessando os registros acásicos. A caixa quer dizer conhecimento, sabedoria, e você acessando esse conhecimento, você pode ter grandes inspirações e é o objetivo da ordem, levar a pessoa a confiar e fazer esses contatos. Sim. Você sabe que nós já temos programado aí a palestra sobre o domínio do ego. Isso. E o domínio do ego é nesse sentido exatamente, né? De você propiciar ao teu eu interior, a tua consciência divina, a evolução, a elevação e esse despertar, para ela alcançar então um nível superior de manifestação nesse plano. E Oswaldo, se a gente pensar então, né, em relação à reencarnação, existem ciclos, né, para a reencarnação, ou de quanto em quanto tempo é possível, né, a personalidade de alma retornar? Como é que a ordem explica isso? Na teoria Rosa Cruz, os ciclos idealmente se dariam de 144 em 144 anos. Isso quer dizer o quê? A pessoa tem condições biológicas de viver 7 vezes o ciclo de 21. Você pode ver, 21 é a maioridade. Na faixa de 20, 21 anos de idade que se atinge a maioridade. Então, os ciclos já estão aí, presentes na natureza e na vida, desde o nascimento, né? Aos 7 anos a idade da razão, aos 14 a puberdade, aos 21 a maturidade, e depois aos 35 uma maturidade maior, já passando da juventude para o amadurecimento, depois vai indo até chegar à velhice, né? E, consequentemente, se a pessoa vivesse uma vida sadia, favorável, respeitando toda a natureza, os limites da natureza, ela poderia viver 144 anos. Essa é uma concepção. Existem outros que acham que é menor o tempo, mas a gente percebe que biologicamente é possível. E estabeleceu-se esse ciclo, 144. Quando teosoficamente você pega 4, 4, 8 e 1, dá 9. 9 é o ciclo do infinito, da infinitude, a roda da vida e das encarnações. Tudo vai e vem dentro de um período cíclico. As coisas se manifestam assim. Até a gripe que a gente pega, ela leva às vezes 21 dias para curar. Erisipela, gripe, certas pestes que a gente, né, infelizmente existem aí, por descuido por baixa imunidade, por falta justamente de estimular o timo, que é uma glândula muito importante do organismo, acontece isso. Mas seriam assim, então 144 anos. O que ocorre? Se o indivíduo falecer aos 74, ele ficaria 70 anos no plano cósmico, para fazer realmente o ciclo, o fechamento do ciclo, e ele reencarnaria. Certo. Mas se o indivíduo realmente chegasse aos 144, ele pode sentar na cadeirinha e pedir a Deus, naquele momento, se colocar à disposição aquele corpo que já não está mais em condições e, consequentemente, entrar em paz profunda. E já voltar num outro corpo, renovado. Então a gente acredita, né, a reencarnação é como um motorista trocando de carro. O carro não serve mais. Né? Assim Deus nos leva também quando o carro não serve mais, ou por circunstâncias provocadas, acidentes, ou outros crimes e situações que o ser humano gera. Porque bem e mal, na verdade, está dentro de cada um de nós. Não é? Sim. O bem e o mal são relatividades da consciência humana, são interpretações. Às vezes o que é bem para um não é bom para o outro, mal para um não é, mas é felicidade do outro. É tão estranho isso, é relativo mesmo. Mas cabe a nós, o bem e o mal estão dentro de nós mesmos. Sim. Assim como o céu, o inferno e o purgatório. É verdade. Né? Que é alegórico, é simbólico, e não acreditamos nisso, acreditamos que está dentro de nós mesmos. Espiar os erros e os pecados cabe de acordo com o modo de vida como
como vivemos. E agora, Oswaldo, muitas vezes aqueles que não creem na reencarnação, uma das perguntas que fazem é assim, mas como explicar o aumento populacional do planeta se realmente existe reencarnação? A gente tem como explicar, né? Então, se realmente cada vez mais a população aumenta, como é que é o mesmo número de almas que sempre existiu, não? Como é que é possível a gente olhar para isso? Você veja que na antiguidade eram milhões de pessoas, né? Hoje são bilhões. 7 bilhões, né, aproximadamente. Isso. Aliás, quero falar aqui que desses 7 bilhões, 2/3 da humanidade acreditam na reencarnação. Então, só por esse fator também ela é digna de reflexões. Sim. 2/3. Se você pegar o Oriente, a Índia, China, Japão, etc., você vai ver que lá essa reencarnação é muito bem, é primordial, é a aceitação geral. Como no Ocidente é a ressurreição, lá é a reencarnação. Né? Então, 2/3 da humanidade esposam esses princípios. Sim. Além de todos os filósofos, sábios e pensadores, grandes pensadores da humanidade. Como o próprio Henry Ford, né, que outro dia eu conversei com você, que ele disse que a vida dele transformou-se no momento em que ele passou, desde jovem, a acreditar na reencarnação. E veja que empreendedor que ele foi, né? Sim. O homem que lançou o automóvel no mundo, né? E a Ford está aí até hoje para comprovar. Então, voltando a essa questão que você me perguntou, do aumento das almas no sentido populacional, a resposta da ordem é essa. Aqui nessa sala nós temos, digamos, 5 holofotes. Mas eu posso pôr mais um aqui? Pode. Posso, é o poder criador. Deus dispõe também. Nós somos como lâmpadas iluminando. E também tem essa, se a lâmpada estiver suja, não vai iluminar. A iluminação e a transparência daqueles mestres que atingiram aquele grau de evolução na humanidade, como nós falamos, Jesus, Buda, porque eles fizeram transparecer, através da lâmpada que eram, daquele foco de luz que eles eram, o corpo glorioso. Então isso, para Deus, nada é impossível. Como nos criou, pode criar quantos quiser. A Deus compete esse poder criador, não a nós questionar. Além disso, como a ordem, ela não como é que se diria? Ela não é criacionista, a visão dela é evolucionista. Isso. Dentro de uma visão mais científica, é evolucionista. Sendo evolucionista, a gente acredita que muitos, você pode ver, recentemente tivemos lá na Flórida. Então eu tirei foto com os golfinhos, que maravilha, né? O golfinho, segundo hoje já está se comprovando, o golfinho tem uma inteligência, uma percepção extrasensorial praticamente igual a quase ao do humano. Falta falar e ele até, como é que se diria assim, ele emite sons, né? Sons assim que, puxa, parece fala. Até cães já estão fazendo isso. É evidente que a limitação deles ainda está num nível animal, então eles têm uma consciência, uma alma coletiva. Mas há probabilidade, pelas observações, esses animais tão afetuosos, como o cão, que hoje exercita também, junto ao homem, um papel extraordinário, né? Ele vai no caixa do banco, ele aciona botões, ele ajuda, os cães que são cicerones de cegos. Então, veja, os animais demonstram essa possibilidade de que, convivendo com o ser humano, também estão num plano evolutivo de chegarem a um nível de consciência humana um dia, quando houver as possibilidades. Isso é uma hipótese, é uma suposição, mas bem dentro de algo que se pode observar. Também seria esse fator. Muitos seres de almas coletivas, animais, evoluindo para um estado de consciência humana e daí passando de uma consciência simples para uma autoconsciência. Essa autoconsciência é que lhe permite chegar a uma consciência cósmica. Então aí são gradações e níveis, uma possibilidade. Outra, Jesus dizia, na casa do meu pai há muitas moradas. De onde nós viemos e para onde nós vamos? Nós podemos especular, mas as especulações, como nós estamos colocando, elas têm que ser aceitas daquele nível, como nós falamos, racional, de modo racional e empirista. Muitos de nós já vivemos algumas experiências psíquicas que demonstram que a alma existe e que nós temos essa percepção psíquica. E que após a transição, passadas aquelas 3 etapas do momento da morte, quando a alma sai do corpo e não se entende ainda, junto com o corpo psíquico, houve a ruptura do corpo psíquico. O corpo físico já cumpriu a sua função, então. Houve a ruptura do corpo psíquico. Ele se distanciou.
A alma se elevou. Só que ela ainda, naquele momento, ela tateia as cegas, ela ainda não tem clareza do que está realmente acontecendo com ela. Então, nesse momento, ela vai ainda tomar consciência. Em seguida, ela vai sentir, reconhecer o que aconteceu. E ao reconhecer o que aconteceu, ela vai procurar ficar nos 3 dias da ocorrência, ela ainda fica próxima aos familiares, aos ambientes, tomando contato ainda de uma forma assim meio nublada, né, até chegar a uma visão clara e se desprender totalmente. Então, há alguns que se desprendem mais rapidamente, outros ficam mais presos. Depende da circunstância, da situação e da evolução espiritual de cada um, de cada personalidade e alma. E, Oswaldo, uma outra lei que está diretamente relacionada à lei da reencarnação é a lei do karma e também a lei do dharma. Você pode explicar para a gente um pouquinho que relação existe entre reencarnação e karma? Então, karma, eu estava olhando hoje, né, no nosso livro Evidências, Morte, Reencarnação e Karma, que até é uma sugestão para quem quer aprofundar um pouco mais, né, sobre para os nossos amigos, né, para os Rosacruzes e amigos e interessados, Evidências, Morte, Reencarnação e Karma. Também o livro Mansões da Alma, de H. Spencer Lewis, é um dos compêndios mais completos sobre a reencarnação. É o mais tradicional, o mais antigo, muito aconselhável. O Retorno da Alma, 1000 anos passados. Então, nós temos bastante literatura dentro desse enfoque reencarnacionista. Né? E, nesse aspecto, o karma, todos desses livros é tratado, é abordado. Não se pode falar numa justiça divina sem falar em questão de compensação. A compensação é inerentemente ligada ao processo kármico. Karma é uma palavra que vem do sânscrito, que quer dizer kar. Kar é o poder criador. Karman, ela é karman. E man seria o processo do pensamento. Então, o processo do pensamento, aliado ao poder criador da mente, são geradores de todos os acontecimentos e fatos. Por isso, a ordem, bem no fundo, ela é mística. Há um panteísmo místico embutido em tudo isso, mas ela é essencialmente mentalista. Porque o que nós estamos aprendendo é através do poder mental, através dos nossos experimentos, que são muitos dentro da filosofia Rosa Cruz, para treinar a intuição, a telepatia, treinar a previsão, né, e tantos outros, concentração, harmonização, meditação, buscando justamente elevar o padrão vibratório do pensamento do ser. E esse pensamento bem construído, bem direcionado, vai gerar então um karma, mas um crédito kármico. Que as pessoas acham que é negativo, né? Sempre para o lado negativo. Não, ele também tem que ser associado ao lado positivo. E os créditos kármicos, tanto os créditos quanto os débitos, eles vão concorrer através das encarnações para a formação do chamado Dharma. Dharma, na verdade, quer dizer o propósito da vida. Então, você tem um Dharma, eu tenho outro. Você está aí no museu, não é por acaso. Você sincronizou, está aí ensinando, você é professora. Então, você tem um Dharma muito bonito, né? Nesse aspecto. Obrigada. Né? É muito bom. Assim como toda a equipe que está aqui, o Juan, o Marcos, a Manu, que nós falamos, a Emanuele. Há um Dharma, todos nós temos esse cumprimento de missão na vida. Essa missão é algo fantástico, quer dizer que nada é por acaso. Não somos e nem estamos em lugar algum por acaso. Nós criamos essas condições, nós atraímos. E muitos são missionados. Você veja, eu admiro muito o corpo de médicos, né? Enfermeiros, dentistas, aqueles que cuidam da saúde, mas há aqueles que cuidam da educação. A gente via lá nos essênios, né? Na época dos essênios, até tivemos agora um encontro falando do tema Namorada do Silêncio, que é um local também para a gente meditar sobre a reencarnação e outros aspectos. E quem sabe um dia a gente forme até faça um trabalho lá, né, mais profundo mesmo, sobre reencarnação. É um desejo. Humilde, mas é. E outra coisa, você me fala assim, né, a gente tem a parte das regressões. É possível a gente ter acesso às nossas memórias passadas? Sim, então, hoje mesmo estava ouvindo um CD muito interessante, fiquei a manhã toda, até para me inspirar um pouco, né, do Brian Weiss, um grande psiquiatra, que chama-se o trabalho dele, O Espelho do Tempo, né? Então, no tempo, o tempo é um grande espelho. E esse tempo traz todos os registros de nossas vidas pregressas e até podendo prever alguma coisa de futuro.
Tudo é possível dentro de um quadro divino, né? E Deus nos dá essa possibilidade, tanto de uma visão regressiva e até uma visão posterior, porque da maneira como você se comporta, como você é, assim será. Então é possível prognosticar isso, mas está lá atrás, no passado, todo um histórico nosso. É o espelho do tempo. Então o Brian Weiss faz uma regressão interessante. Gostei muito, estou ouvindo bastante, porque ele nos faz regredir no tempo, né? Faz uma indução, faz um trabalho de preparação, de relaxamento, de harmonização, como a nossa ordem faz também através dos experimentos do 8º grau. O 8º grau da ordem tem vários experimentos sobre reencarnação, muito importantes, e aí o Brian Weiss, pouco o Marcos falou aqui do livro, né, Muitas Vidas, Muitas Vidas, Muitos Mestres, né? E nós temos 1000 anos passados, por exemplo, 1000 anos passados, quantas encarnações nós tivemos? Então, a nível de consciência, a gente tem um fabuloso conhecimento arquivado nessa nossa memória, que nós carregamos e às vezes desconhecemos. Por isso, muitos têm facilidade para idiomas, outros para música, né? Tem aquela menina Akira, uma russa, que ela faz quadros, acho que é russa, não sei bem a origem, mas pinta quadros maravilhosos. Desde menina, ela intuitivamente, ninguém ensinou, ela fazia do próprio conhecimento dela, daquela sabedoria intuitiva, quadros maravilhosos. Além dos quadros, fazia poesias paralelas. Era uma artista fabulosa. Essa é a Akira, né? Depois teve uma outra menina, não sei se era a Miana, algo assim, que nos Estados Unidos, essa menina entra num corpo de jurado lá, que vai julgá-la, e com 9 anos de idade, ela começa a cantar uma ópera, né? Uma ópera famosa, e que, então eles dizem assim, os jurados, nossa, ela parece uma alma velha. E quem ensinou você? Não, eu aprendi sozinho. E tudo ela desenvolveu, aquele talento fabuloso, né? Então foi comparada a Cida Callas, né, a famosa cantora de ópera. Então, Mozart, como que Mozart desenvolveu tudo aquilo, aquele potencial aos 5 anos de idade, 6 anos de idade, já dava concerto? Então, esses conhecimentos inatos, esses cientistas, essas crianças que hoje dizem, né, índigo e cristal, são coisas assim que certamente são frutos de evoluções, de níveis de consciência. Então, toda a natureza está aí para nós observarmos. É aquela história, quando que uma lagarta saberia que ela ia ser borboleta? Né? Uma linda borboleta. Uma lagarta, não. Ela é transformação. A semente vai e volta. Nós certamente iremos e voltaremos. Khalil Gibran dizia, eu te falei para você até que dentro de um processo assim de memória, eu não posso dizer as palavras dele exatamente e não quis ler aqui, mas simplesmente ele dizia que a vida corre, a vida é fugaz, o vento passa, tudo passa. Entretanto, ele de repente estaria de volta, né? Assim passaria e estaria logo de volta, ao deixar esse plano, no corpo de uma outra mulher. E é engraçado, no livro 1000 anos passados, existe uma situação assim, uma mãe ela estava grávida, e ela perde um filho. Esse filho, ela ficou transtornada, porque era quase 7º, 8º mês da gestação dela, ela perdeu a criança. Então o marido conformava e confortava e tal. Mas ela ficou confortada realmente quando nasceu o bebê dela. E no bebê ela viu uma expressão que dizia assim, que ela interpretou, não chores, mamãe, pois eu já estou aqui de volta. Certo. Então é algo assim que a gente fica pensando, né? É verdade. São alegorias, são histórias, mas tudo tem a ver. Como Benjamin Franklin, no epitáfio dele, ele colocou, né? Aqui jaz Benjamin Franklin, mas ele é como um velho livro, né? Um velho livro que já não servia mais, já estava todo enrugado, todo carcomido, mas esse velho livro voltará de uma forma renovada, uma nova reimpressão e com muito mais, para trazer de novo toda a sabedoria que ele continha. Sim. Então, eu acho que a vida é isso. Isso mesmo. É renovação. Né? Oswaldo, agradeço muito sua presença. Nosso programa passa muito rápido, a gente tem muita coisa a ser dita. Meia hora? Já passou o tempo do programa. Né? Quer deixar alguma palavra final aos interessados a respeito do tema? A minha palavra é a seguinte, final, é que cada um de nós é um ponto de interrogação ambulante, como a Ordem Rosa Cruz ensina. A Ordem não é dogmática, trouxemos o assunto aqui a nível de reflexão. Sim. E a reencarnação, embora para mim, pessoalmente, seja ponto pacífico, é a única forma de eu acreditar num Deus Criador, poderoso, né, mantenedor de toda essa vida. E assim eu espero ter
que vocês continuem pensando e que todos possamos contribuir a nível de alcançar verdades maiores. Ótimo, excelente, Oswaldo. Muito obrigada e espero contar com a sua colaboração em oportunidades futuras. Que assim seja. Eu aproveito para lembrar também do nosso e-mail, o presençaeharmonia@morte.org.br. É muito importante o seu retorno sobre o encaminhamento do nosso programa. Agradeço a sua presença e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!